Saudações a todos. A sorte está lançada. Essa frase teria sido originalmente pronunciada por Caio Júlio César. Foi general, conquistador, ditador vitalício da antiga Roma. Ela teria sido dita, ou melhor, sua versão latina, alia jacta est, no episódio em que César e suas tropas cruzaram a fronteira da província da Gália, passando pelo rio Rubicão, e assim adentrando um território italiano, onde se encontrava o Senado e seu companheiro de consulado, Gneo Pompeu. Ele sabia que isso era uma declaração de guerra, mas ele preferiu agir assim do que correr o risco de ser preso e julgado por aqueles que eram seus rivais políticos. Ele entregou sua sorte aos deuses e foi bem sucedido, tanto que todos os imperadores que vieram depois dele utilizavam César como título. Essas questões que envolvem o acaso foram difíceis de tratar. Esteve muito associada originalmente à questão dos jogos. A matemática grega, árabe até então, lidava muito com processos determinísticos, processos que, dadas as mesmas condições iniciais, você deveria obter os mesmos resultados. Com fenômenos aleatórios, os resultados sempre variavam dentro de um determinado escopo. Você nunca podia precisar de antemão qual seria ele. Os primeiros estudos sobre aleatoriedade podem ser atribuídos a Cardano, matemático italiano do século XVI e também veterano jogador. Mas o cálculo probabilístico que nós conhecemos hoje é devido principalmente a Blaise Pascal, francês e também jogador e veterano, a quem foi dado o desafio de resolver a questão: como dividir uma partida que fora interrompida no meio por motivo de força maior, de forma justa entre dois jogadores, no caso, como eles repartiriam o valor da banca, baseado na situação que eles já se encontravam. Posteriormente, a aplicação, dos jogos, migrou para questões que envolvessem estatísticas, muito útil na análise de populações, em pesquisas de opiniões, e é usada até hoje. Mais recentemente, o campo da criptografia, seja na geração de chaves ou em processo de quebra de chaves. Muito comum a análise estatística ser feita da cifração de cifras simples ou cifras compostas. E no nosso dia a dia, na parte civil, sorteios aleatórios também são feitos, por exemplo, para determinados membros dos tribunais do júri. E por assim vai. Eu diria que no século XX, um novo campo de aplicação da probabilidade estatística se abriu com a mecânica quântica, que, ao contrário da física clássica, é essencialmente probabilística e estatística, como os senhores verão mais adiante. Agora, como eu posso transpor esse mundo aleatório para o computador? Em princípio, os circuitos eletrônicos eles são rigorosos, diria até binários. Então, como eu posso pegar essa aleatoriedade e transpor para o mundo digital? A primeira proposta é utilizar realmente o que a natureza tem para oferecer, fenômenos verdadeiramente aleatórios. Aí, no caso, eu me baseio em processo aleatório de algum circuito eletrônico, por exemplo, as flutuações elétricas de um determinado circuito oscilatório. No caso, você tem aqui uma placa de circuito impresso utilizada para gerar senhas criptográficas baseada na aleatoriedade de um componente eletrônico físico bem definido. Foi fabricada pela antiga Sun Microsystems. Outra proposta é, em vez de comprar um circuito específico para isso, posso me valer do trabalho que alguém fez com um hardware específico. Um dos pioneiros nesse campo foi a Rand Corporation, em 1947, na época da computação ainda válvula. Ela teve um hardware específico que baseava nas oscilações elétricas de um tubo
que está conseguindo um gás rarefeito, passava um sinal elétrico por ele. Eles pegavam essas relações aleatórias, mapeavam para números de 5 dígitos, tabularam ao longo de 7 anos e, enfim, publicaram os 1 milhão de dígitos randômicos em 1955. Teve a última edição impressa em 2001 e hoje em dia está disponível online. Eu retirei esse extrato aqui. Pode ver aqui os números de sequência e aqui os valores aleatórios de 5 dígitos. No caso, eu pegaria uma amostra desses valores aleatórios, tabularia em uma grande sequência de números e ia percorrendo linearmente. Mas será que existe uma maneira que seja, digamos, barata, simples e que dê para usar satisfatoriamente para fazer uma primeira análise randômica sem apelar para um hardware específico ou para algum trabalho feito com hardware específico? Sim, existe. E a resposta para isso está nessa mesma figura aqui do lançar de uma moeda. O lançar de uma moeda, nós aprendemos na escola que é um fenômeno probabilístico, porém, cinematograficamente, ele na verdade é um fenômeno determinístico. Nós tivéssemos como pegar o valor, a velocidade linear com que a moeda está ascendendo, a sua velocidade de rotação, a distância que ela cai e o coeficiente de restituição do anteparo onde ela se colide, eu poderia prever se ia dar cara ou coroa. Óbvio, nós não trabalhamos assim porque isso é impraticável. Isso é simplificado no fenômeno determinístico que eu trabalho de forma probabilística para poder estudá-lo melhor. O processo, no caso, é ser o contrário. Eu tenho um fenômeno que eu sei de antemão que é determinístico, que eu conheço, controlo bem, mas que eu posso pegar os resultados dele e utilizá-los de forma probabilística. E a questão, o que eu estaria simulando exatamente? Aqui eu tenho duas distribuições, modelos de distribuições. Primeira, a distribuição uniforme, que cada valor tem igual probabilidade de ocorrer, cada faixa de valores tem igual probabilidade de ocorrer. Então eu tenho aqui uma distribuição gaussiana, a famosa curva do sino, que tem valores que são mais prováveis, estão aqui próximos, no caso, ao meio, e eles são dispersos conforme o desvio padrão. Vamos estudar apenas as distribuições uniformes aqui, mas saibam que também existem modelagens para distribuições gaussianas. Para tratar com distribuições uniformes, para as distribuições uniformes, o modelo proposto foi o resíduo de potência. No caso, dado por essa fórmula aqui, em que o número seguinte é baseado em operações feitas sobre o número anterior. No caso, o número m é um número primo, ou uma potência de um número primo, e alfa é um número entre 1 e m que tem que ser cuidadosamente escolhido, como veremos adiante. Nós temos o exemplo, nossa número inicial, também conhecido como semente, número 1, alfa igual a 7, m igual a 11. Seguindo as operações, fez 1, 7 dividido por 11, o resto de sua divisão, 7. Eu fez 7, 49, resto da divisão por 11, 5. 7 vezes 135, resto da divisão por 11, 2. Façamos agora um experimento numérico. Aqui foi implementado esse método, que é a semente inicial, o alfa, valor de m. Vamos repetir até a 20ª iteração. E ao chegar na 10ª, será pulado uma linha. E aqui a fórmula geradora. Vemos aqui, vocês podem ver a escolha de números foi boa. Estou percorrendo todos os valores de 1 até 10. E a sequência repete para os 10 números seguintes. Caso eu mude o valor inicial para 4,
eu continuo obtendo todos os números de 1 a 10, porém agora a sequência será outra. Vamos seguir então o novo experimento. Vamos trocar o alfa. E agora será 3. 3 vezes 1, 3, resta divisão por 11, 3. 3 vezes 9, resta divisão por 11, continua 9. 3 vezes 9, 27, resta divisão por 11, 5. Parece promissor. Não? Eu acho que apenas parece. Porque na hora que eu testo, opa, os números não percorrem toda a faixa de 1 a 10. Agora, a partir da sexta iteração já torna a repetir. Então essa escolha aí já não serve para emular uma distribuição contínua. E poderia ser pior. Vamos, por exemplo, outra escolha de valores para a sequência. No caso, meu M será 2, né? Elevado ao quadrado, lembrando que 2 também é primo. O alfa, 2. 2 vezes 1, 2. Resta divisão por 4, 2. 2 vezes 2, 4. Resta divisão 0. E a partir daí, né, todos os resultados serão zeros. Se a segunda frequência era ruim, esta aqui então será péssima. Então os senhores devem estar perguntando se há alguma combinação que seja considerada boa de aplicada. Sim, há essas aplicações, técnicas para calcular o alfa ideal baseado no escopo de M que eu quero trabalhar. Um dos valores que foram propostos, entre vários outros, foram estes aqui. O M, 2 elevado a 31 menos 1. O alfa, 7 elevado à quinta potência. E a semente aleatória fica ao gosto do freguês. Então aqui nós temos essa proposta aqui de gerador de números pseudo-aleatórios, né? Ou pseudo, porque eles não são verdadeiramente aleatórios. E aqui eu tenho uma implementação daquela fórmula geradora. Mas antes de chegar a ela, eu preciso ver a questão: como eu escolho a semente? A primeira sugestão: eu pego a hora do sistema. Por quê? Porque ela muda a todo instante. Então, da segunda vez que eu executar o meu programa, eu vou obter uma sequência de números diferentes. Caso eu não inicie, tudo bem, se eu quiser trabalhar com a sequência padrão, ótimo, mas para tornar o experimento um pouco mais realista, você deve sempre iniciar a semente aleatória. Em C, a hora do sistema é fornecida por essa função, a time. Ela retorna um tipo time t, que é grosso modo equivalente a um inteiro longo. Aí serve como parâmetro, um ponteiro, também um objeto time t, ou seja, serve para um inteiro longo. Um ponteiro para um inteiro longo. E caso específico, caso eu não forneça um parâmetro, ou melhor, forneça um parâmetro nulo, ela vai funcionar como se retornasse a quantidade de segundos desde a meia-noite de 1º de janeiro de 1970. Essa também é conhecida como a calendário Unix, a hora Unix ou a era Unix. Aqui os senhores têm a minha implementação. No caso, minha semente inicial é buscar da hora do sistema. O alfa, agora, atenção, eu estou trabalhando com um inteiro não sinalizado duplamente longo.
Por quê? Como vocês repararam, o valor de M, que essa representação em hexadecimal 2 elevado a 31 menos 1, se eu multiplicar por esse alfa aqui, que no caso 7 elevado a 5, usei a função power da minha biblioteca math.h, multiplicação desse alfa por um valor que seja apenas um inteiro longo, eu posso provocar um overflow, vai ultrapassar o limite de 4 bytes. Então eu tenho que valer de um inteiro de 8 bytes, que são esses inteiros long. Aqui eu aumentei o número de iterações para 100. Eu estou imprimindo aqui, esse é o código para impressão de inteiros muito longos. Estou mandando imprimir sempre 10 dígitos, caso não caiba, completar com 0. Também estou pulando linha a cada 10 iterações. A fórmula geratriz não mudou nada. Vamos executar. Olá, daqui meu gerador randômico. Agora, inicialização da semente na linguagem C, eu tenho uma implementação, a geração de números randômicos, a função hand, que torna um inteiro longo. Está definida na biblioteca Standard Library, ou stdlib.h, e a semente é iniciada com a função sRange, que recebe como parâmetro um inteiro longo. Em geral, atribui-se a ela uma time null. E eu posso limitar a faixa que eu trabalho aplicando aquela operação móvel. E, atenção, a sRange deve ser executada apenas uma vez. Ok, vamos tentar aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Criar um novo programa. Vamos lá. Pelas 10 iterações. Agora, vou incluir a minha time H.
Aqui no range de números aleatórios, se eu quiser restringir meu valor, vamos lá, só de 0 até 99. Então eu uso aqui módulo 100. Porém, se eu colocar S-Range dentro do meu laço, o resultado não vai ser bom. Eu tive exatamente o mesmo valor. Porque esse laço todo executa em menos de um segundo. Pode ser até que a impressão na tela demore mais que isso, mas a conta é executada dentro do período de um segundo, que eu reiniciei com a mesma semente aleatória. Por isso, para iniciar a semente aleatória, inicie apenas uma única vez dentro do seu programa. Não faça mais que isso. Aqui, sabem, 2 livros, se vocês quiserem ler: a Arte do Computer Programming. Há um capítulo todo dedicado à geração de números pseudo-aleatórios. Número de probabilidade, estatística e processos aleatórios para engenheiros elétricos, e por extensão aos eletrônicos e também de computação, e cujo capítulo 2 também tem uma breve excursão ao mundo dos números pseudo-aleatórios. E fica a questão aqui dos senhores. A implementação que você tem no seu compilador GCC ou qualquer outro, números pseudo-aleatórios, corresponde a que eu apresentei aqui, ou no caso, seria algo parecido com isso? A resposta é provavelmente não. Porém, os princípios de sequência geradora, semente aleatória, estarão neles. Portanto, vocês têm ideia que os princípios que vocês viram aqui também estão implementados nessa ferramenta de trabalho dos senhores. No fim, vou fazer um pequeno parêntese e apresentar para vocês que o fim do mundo está chegando. Sua data correrá às 3 horas, 14 minutos e 8 segundos do dia 19 de janeiro de 2038. Bom, por quê? Lembram que a função time retorna o conjunto de segundos desde a meia-noite de 1º de janeiro de 1970. Aquela guardada em um inteiro longo de 4 bytes. Pois bem, esse aí vai ser o segundo exato em que esse contador vai se esgotar. Como a maioria dos servidores da atualidade rodam com sabor de Unix, então o mundo tal como conhecemos tem data certa para acabar. Divirta-se então até lá. Brincadeira. Na verdade, já está havendo upgrade da função time para inteiros de comprimento duplo, com 8 bytes. Então, espera-se uma atualização do sistema operacional até lá resolva esse problema. Mas quem tiver algum material legado e não se desfizer até 2038 deles, pode ter sim problemas. Mas a humanidade sabe que lidar com isso, como foi o bug do milênio na virada do século XX para o século XXI, já está se adaptando para o fim da era Unix. Então, senhores, muito obrigado pela sua atenção. Dê o seu like, compartilhe e até a próxima.